Boa noite. Glória a Deus. Deus abençoe neste momento, este louvor, que Deus possa receber como cheiro suave. Eu quero, neste momento, agradecer ao nosso Deus pelo privilégio de, nesta noite, estarmos reunidos aqui no templo, presencial. Eu acredito que tem mais de 50 pessoas hoje conosco aqui, pelo menos a minha lista dá mais de 50, né? Então, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que nós alcançamos com os que estão trabalhando, com todos que aqui estão. Louvado seja Deus pela sua presença aqui. Eu quero agradecer também você que está nos acompanhando de casa. Que Deus possa te abençoar. Muito obrigado por você estar também. Não pôde vir, mas está aí da sua casa assistindo o culto. Que Deus te abençoe. Quero mandar meu abraço ali para a montanha, lá no assentamento Osiel Alves, para o Jaime, o Joca, né? A Naí, a família, as filhas, os genros, que Deus possa abençoá-los ali. Também Isaura, lá em Minas Gerais, lá da Igreja Maranata, em Minas, tem nos assistido também, que Deus possa abençoá-la. Quero mandar meu abraço também para Cláudia Paixão, que tem participado aqui da Igreja Presbiteriana, e quando pode, participa, foi alvo das nossas orações. Então, quero agradecer a você que tem participado conosco, tem acompanhado as lives, e você que pôde vir hoje. Eu quero dizer que Deus permitiu que nós pudéssemos contratar uma empresa que fizesse aqui nesta igreja o trabalho de sanitização. Ou seja, o trabalho foi usado a amônia quaternária, é um produto que foi passado aqui no ambiente da igreja, nos bancos, instrumentos, no propósito de impedir a ação do vírus, da doença aqui na igreja. Então, ele tem um prazo de 2 meses, é feito de 2 em 2 meses. Caso alguém infectado adentre a igreja, esse produto protege, essa doença não passa para o outro, e se caso for feito aí para os próximos 30 dias, se faz uma outra. Se não, de 2 em 2 meses é feito esse trabalho. Então, para a glória de Deus, foi feito esse trabalho para garantir a segurança dos irmãos no culto e cumprindo também a determinação da vigilância sanitária. Então, nós louvamos a Deus pela igreja, por esta oportunidade. Não posso deixar de lembrar que antes disso, os irmãos e as irmãs estiveram aqui fazendo a limpeza da igreja, a limpeza grossa. Os irmãos puderam estar aqui ali junto com o Ministério de Construção, os irmãos, as irmãs que estiveram. Já falei sobre eles e agradeço a cada irmão que tem se colocado à disposição para a obra de Deus. Então, assim a obra de Deus tem caminhado com a ajuda de todos os irmãos que podem fazer. Então, nós somos gratos a Deus por isso, queremos agradecer a Deus por esse privilégio, quero agradecer pela sua presença. Se você tem algum pedido, que Deus possa estar sendo com você, nós vamos continuar fazendo os nossos pedidos de oração, você pode continuar mandando para os irmãos, para o pastor. Nossas orações serão nas quartas-feiras, vai ser culto de oração nas quartas-feiras, enquanto a pandemia. As lives eu vou estar gravando, as mensagens, mas aqui presencial nós vamos vir para orar. Então, você é o nosso convidado que pode vir, com segurança, para estar orando junto conosco, intercedendo por aqueles pedidos que são feitos, pela nossa lista de pedidos que nós temos aí, durante esses meses orado, e muitas bênçãos Deus tem derramado através dessas orações dos irmãos. Eu quero convidar você agora para orar ao nosso Deus, para se colocar diante do nosso Deus, para que possamos iniciar o culto desta noite, para que possamos prestar um culto que exalte e engrandeça o nome do nosso Deus. Mesmo você que está em casa, eu quero te chamar para baixar a sua cabeça nesse instante e se colocar diante de Deus para que possamos orar neste momento. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos aqui mais um dia, mais um domingo, Senhor Deus. Mas a alegria hoje é de poder rever irmãos e irmãs, onde podemos nos ver, nos cumprimentar, Senhor Deus. Eu te agradeço por esta oportunidade. É claro que não nos cumprimentamos com aquele calor, como gostaríamos, com aquele desejo, mas nós estamos gratos ao Senhor, que nós podemos rever os irmãos, estar próximos deles, Pai. E nós somos gratos ao Senhor por isso. O Senhor colocou eles nas nossas vidas, e que isso, Senhor Deus, é para que possamos viver juntos, em comunhão. Eu te agradeço por esta oportunidade. Além de todas as dificuldades de estarmos juntos, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse privilégio de estar junto dos irmãos. Nós queremos diante do Senhor para nos colocar nossas vidas, e eu peço pelas vidas dos irmãos presentes, daqueles que estão em casa, daqueles amigos que estão nos ouvindo, a ir às suas casas também, Pai. Que a tua graça, a tua bênção alcance esses lares. Nós sabemos que muitas são as necessidades das pessoas, muitos são os seus desejos, mas o Senhor conhece a necessidade do coração de cada um. E nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, para pedirmos a sua direção.
Fala aos nossos corações segundo a sua vontade, segundo aquilo que nós necessitamos ouvir do Senhor. Visita, Senhor Deus, a cada casa, a cada família representada aqui nesta noite. Nós somos gratos ao Senhor por podermos prestar um culto ao Senhor. Mas, acima de tudo, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito, nesta noite, Senhor Deus, tenha liberdade para falar aos nossos corações. E que caia por terra toda ação de Satanás contra a vida de qualquer pessoa que aqui tenha adentrado, Pai. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos a Sua direção e orientação em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 22, do versículo 8 ao versículo 17. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse 22, de 8 a 17. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante aos pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. O santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que se lhes assista o direito e a árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, nesta noite nós gostaríamos de compartilhar com os irmãos acerca dos sinais do final dos tempos, ou fim do mundo e a volta de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em dias que é muito propício falarmos sobre estas situações, porque nem em meio a uma pandemia as pessoas muitas vezes se tomam a ciência de que há um Deus e de que há uma vida cobrada dele para conosco. Então nós queríamos compartilhar nesta noite sobre isso. A palavra de Deus diz que aquelas pessoas que fazem injustiça, vão continuar fazendo injustiça. O imundo, mais imundo ainda, mas o justo vai continuar fazendo a justiça e o santo continue a santificar-se. Isso não quer dizer que aqueles que estão no pecado vão continuar no pecado, porque a graça de Deus pode tirá-los. E no versículo 16, 15 diz: Fora estão os cães, os feiticeiros, os impuros, assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Mas o versículo anterior diz: Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem pelas portas. Então, quem tem sede, diz a palavra de Deus, venha e tome da água da vida. Ou seja, não há uma proibição ou não há permanência no pecado para aqueles que estão no pecado. E há uma oportunidade pela graça de Deus para aqueles que se encontram no pecado serem salvos. Mas aqueles que continuam na injustiça e não dão crédito à palavra de Deus, a tendência é no final ficarem fora da vida eterna, da vida com Deus. Então nesta noite nós gostaríamos de falar de alguns sinais que Jesus
apresenta no capítulo 24 de Mateus. Que Deus abençoe a sua palavra, que Deus nos dê sabedoria para este tempo, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos louvar o nosso Deus nesse instante. Poxa vida, vamos bater palma pro papai, gente. Nossos papais. Parabéns. Né? Boa noite, igreja. Estou meio desanimado, então não. Acho que a quarentena aí, que ficou uns 4, 5 meses aí, deu uma relaxada, né? Boa noite, igreja. Amém. Vamos estar felizes, né? Porque estamos retornando à casa do nosso Deus. Glórias ao nosso Deus pela essa oportunidade que Ele nos concede nesse dia de hoje. E essa foi uma homenagem que a MCM fez, direcionada aos pais, tá? Receba com todo amor e carinho da MCM e da nossa igreja também, Batista. Irmãos, cantamos aquela primeira música que diz os sonhos de Deus para mim. Essa é uma música que
foi escolhida para o tema do Congresso Adolescente. Não estamos tendo na igreja devido às circunstâncias, mas toda quinta-feira, não é só para jovens, irmãos. Toda igreja, que se você estiver na quinta-feira, às 19 horas, se você estiver em casa, coloque lá para você assistir, está no Face da igreja mesmo. São palavras abençoadoras. Teremos pastores falando, direcionado para jovens, claro, mas creio que também atinge aos nossos corações, né? Então, não perca essa oportunidade. Se você estiver em casa, vai ser toda quinta-feira. Tivemos quinta-feira passada, terá mais 4 quinta-feira. Acho que o próximo agora, se eu não me engano, é a Érica, né? A irmã Érica, que está nos Estados Unidos. Depois tem um pastor que está na Bósnia. E temos uma missionária, mais um pastor que se encontra em Portugal também, estará falando também. Então, eu queria convocar a igreja para se empenhar e assistir e ouvir ali um pouco da palavra de Deus aos corações de cada um. Amém? Como dizemos, né? Estamos felizes por estar na casa de Deus. E a casa é sua. Você é bem-vindo aqui. Pode entrar, pode se esvaziar. Se esvazie de você neste momento e enche do teu Santo Espírito. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim.
Você entende que essa casa é você? Você acabou de cantar, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Deixe realmente Jesus habitar no teu coração. Deixa realmente Ele fazer morada, porque não há nada melhor do que viver na presença do nosso Deus. Vamos dar graças a Deus. Irmãos, pode ficar de pé, vamos cantar, vamos exaltar realmente. Não vamos ter vergonha, vamos tirar aí um pouco aí dessa moleza, vamos cantar mesmo. Se você tiver vontade de glorificar, você glorifique. Se tiver vontade de bater palma, você bata a palma. Porque Deus, Ele merece o nosso melhor. Amém, igreja? Possamos nunca esquecer de agradecer, de dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele ainda há de fazer. Quantas e quantas bênçãos, incontáveis Ele tem para cada um de nós. Amém? Então essa é a próxima canção que vamos cantar. Conta as bênçãos. Nesse momento também podemos entregar nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bem?
Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe e receba como cheiro suave este louvor. Que o nosso Deus possa ter falado ao seu coração através destas músicas. Nesse instante eu gostaria de estar orando aqui pelas crianças, pelos nossos aniversariantes. Agradecer a Deus pelos nossos dízimos e ofertas. Não precisam vir não, tá, crianças? Vocês podem ficar onde estão. Até porque nossas outras crianças estão em casa também, né? Então vocês podem ficar próximos dos papais, não tem problema. Nossos aniversariantes também podem ficar, para não ficar, né? Para a gente tentar evitar algumas andanças por aí, né? Mas eu quero agradecer a Deus também pela homenagem, pelos pais. Então, em nome de Jesus e dos pais, eu quero agradecer a irmã Juliana, na pessoa aí da presidente da Mulheres Cristãs em Missões. Muito obrigado pela homenagem. Deus abençoe, viu? Também lembrando do irmão João, ele postou aí um videozinho, é uma produção que ele fez nos grupos, Deus abençoe. Lembrando aí da irmã Camila, que também fez a produção da nosso videozinho, avisando da nossa volta ali, alertando. Então Deus tem dado talentos aos irmãos que têm servido a obra de Deus. Que Deus abençoe, nós somos gratos a Deus por vocês, por estarmos juntos na obra. E os irmãos e as irmãs estão aí cooperando com essa obra que é do Senhor. Amém? Então eu gostaria de agradecer a Deus também pela vida da irmã Maria da Penha Reboli, que fez aniversário essa semana, a irmã Marta, está ali, o irmão Glaude e a irmã Rosemary Sobreira. Tem alguém mais que os irmãos se lembram? Ok. Então esses são os nomes. Vamos orar pelas crianças, jovens e adolescentes, pelos dízimos e ofertas, e agradecer a Deus. Hoje o pastor Wellington Ebert fez uma cirurgia, ele saiu hoje do hospital, fez ontem a cirurgia, e voltou para sua casa. Também é um motivo de gratidão ao nosso Deus pelo sucesso na cirurgia e pelo retorno do pastor à sua casa. Vamos orar nesse instante. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo louvor. Obrigado pela adoração, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de prestar culto ao Senhor, tanto cantando como ouvindo a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado. Que chegue com um cheiro suave ao Senhor, como oferta de adoração dos Teus servos nesta noite. Também quero Te agradecer, Senhor Deus, pela vida dos irmãos e das irmãs que fizeram, que o Senhor permitiu mais um ano de vida, pela irmã Marta, pela irmã Rose, pelo irmão Glaudio, pela irmã Penha, por cada irmão, Senhor Deus, aqueles que porventura nós não mencionamos aqui, mas nós somos gratos porque é o Senhor que dá esta condição de a cada dia nós levantarmos pela manhã, de colocar os pés no chão. Então nós somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida, por estas vidas, Senhor. Também queremos agradecer ao Senhor pelas crianças que aqui estão, por aquelas que não puderam vir, estão nas suas casas, pelos adolescentes, pelos jovens. Eu louvo, Senhor Deus, o Teu nome. Te agradeço pela vida do Pedro e do Isaac que estão vindo para cá, Senhor Deus. Obrigado, porque nós sabemos que junto com os jovens daqui, os adolescentes, o Senhor tem acrescentado esses também. Eu quero pedir a sua bênção pela vida deles, que o Senhor possa estar guardando tantas crianças, como os adolescentes, como os jovens, Senhor Deus, na sua santa palavra. Que aquilo que nós ensinamos aqui, através dos professores, professoras, da palavra pregada, Senhor Deus, que estas palavras achem morada no coração das crianças, dos adolescentes, dos jovens, de todos nós, Pai. Porque é um privilégio para nós termos a Tua palavra em nossas vidas e termos o Seu Santo Espírito nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado também por os Teus servos e servas que trouxeram os seus dízimos e ofertas. Então nós agradecemos ao Senhor, meu Pai. Muito obrigado pelo Senhor ter fornecido aos Teus servos, ter dado condições a cada um deles. E se porventura alguém que não teve condição, que o Senhor possa ser com eles, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando, dando provisão, Senhor Deus, para os Teus servos e as Tuas servas, que nunca venha faltar nos seus lares. Eu Te agradeço por esta oportunidade, Pai. Peço que o Senhor nos dirija nesta noite, onde vamos falar da Tua palavra, vamos lê-la e vamos expor, Senhor Deus. Nós pedimos a Sua direção, a direção do Teu Santo Espírito, para que haja tão somente o Seu Santo Espírito dirigindo nossas vidas, e de nós tão somente a instrumentalidade, Pai. Que nós sejamos reduzidos a instrumentos do Senhor, para que a Sua palavra seja eficaz. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Lembrando ainda, Pai, do pastor Wellington, pelo sucesso na cirurgia que Teu servo fez. Abençoe a sua recuperação, o seu retorno para a sua cidade. Eu Te agradeço pela vida dele e peço que o Senhor esteja guardando ele e sua família. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus 24, de 1 a 14.
O Evangelho de Mateus, capítulo 24. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino de todo o mundo, para que o testemunho de todas as nações, então virá o fim. Que Deus abençoe a sua palavra. O Senhor Jesus está no templo, saindo do templo, e Mateus ele faz um relatório do seu livro, ele divide em 5 sermões. Nós estamos tratando aqui do 5º sermão que Mateus fala, a forma como ele escreve esses 5 sermões no seu livro. Então nós vamos tratar do 5º sermão, que começa no capítulo 24, vai até o capítulo 26, versículo 2. E Jesus trata aqui da destruição de Jerusalém, do final dos tempos, e da volta dele, da volta do Messias. Então, o templo de Jerusalém já não era mais uma representação de Deus, ou um símbolo para o povo de Deus. Ele já havia fracassado no seu projeto de ser uma referência para o povo de Deus. Agora, esse templo deveria ser destruído. E é interessante, meus irmãos, que no capítulo 23, se você quiser entender bem o capítulo 24, você precisa ver o 23, o Senhor Jesus, ele fala para os líderes da igreja, os líderes lá do templo, e ele ameaça eles, e ele fala que eles são culpados do sangue dos profetas que haviam vindo, e eles ainda dizem que foram os pais deles que haviam matado os profetas. E Jesus diz: vocês, além de serem culpados, vocês confirmam que foi o pai de vocês, os pais de vocês que causaram esse mal para os meus profetas. Mas esse sangue dos profetas ia ser cobrado. Então Jesus está rompendo com o templo, rompendo com a religião judaica, rompendo agora com tudo aquilo, aquela situação religiosa que tinha, e agora ele sai do templo. E Jesus sai do templo por muitas circunstâncias. Uma delas é por conta da perseguição. As pessoas não aceitavam mais o discurso de Jesus. As sinagogas já estavam fechadas para Jesus. E agora Jesus decide ir para o Monte das Oliveiras. E antes de ir para o Monte das Oliveiras, os discípulos chamam a atenção de Jesus para que ele desse uma olhada no templo. E para que ele visse a suntuosidade daquele templo. E o templo de Jerusalém, ele foi reerguido por Herodes, ele começou a ser reerguido no ano 20 a.C., e até o ano 70, quando foi totalmente destruído, ele ainda não estava pronto, ou seja, 90 anos, e o templo não estava pronto. Diz os historiadores que aquele templo, Tácito é um desses, Joséfo é outro que fala sobre isso,
que o templo tinha pedras de mármore que mediam mais ou menos 12 metros de comprimento e 3,5 metros de altura. Essas pedras eram cortadas de maneira bem propícia, da forma como eles tiraram, eles montavam no templo e elas se encaixavam perfeitamente. E eram de mármore branco, com algumas cores esverdeadas, e o teto desse templo era forrado com ouro. Então, a suntuosidade do templo era muito grande. Diz que de quilômetros o brilho do sol fazia refletir a claridade desse templo, por conta dessa beleza que ele tinha. E os discípulos estavam maravilhados com aquela construção, e eles não entendiam que a volta de Jesus, ela também teria com a destruição do templo. Eles achavam que Jesus voltaria, mas o templo permaneceria. Eles esperavam a volta de Jesus tão iminente, que eles achavam que Jesus realmente ia morrer, eles já entendiam isso. Mas eles achavam que Jesus ia morrer e ia voltar para reinar junto deles, naquele tempo, naquele momento. E provavelmente o templo, que era um exemplo, era um símbolo da religiosidade judaica, permaneceria. Porque o Cristo, o descendente de Davi, ele iria reinar ali. Mas Jesus, ao afirmar para eles que não iria ficar pedra sobre pedra, Jesus estava já dizendo uma profecia contra o templo de Jerusalém, contra muitos judeus. E Jesus diz no seu evangelho que muitos naquele dia precisavam estar apercebidos. Para não fugir no dia de sábado, as grávidas tinham que ter muito cuidado nesse tempo, porque iam sofrer muito. E se alguém tivesse alguma coisa para pegar dentro da sua casa, dentro dos seus bens, não voltasse, porque aqueles dias seriam terríveis. Então Jesus, ele já alertara o povo que iria acontecer uma destruição com o templo. Ou seja, o templo já não representava mais Deus. Os sacerdotes haviam se corrompido, haviam se afastado de Deus, mas eles queriam continuar no poder, na autoridade. Por conta disso, eles mataram Jesus. A proposta dos judeus era que Jesus fosse aquele líder que destruísse Roma. Mas eles não conseguiam que Jesus destruísse Roma. Então eles destruíram Jesus, acharam que destruíram Jesus. Esmagaram Jesus. Mas a ideia que eles queriam é que Jesus fosse aquele que fosse usado para esmagar Roma, porque eles queriam alguém para continuar no seu poderio. Agora, depois da morte de Jesus, os judeus enfrentam os romanos. E aí se seguem os sinais que Jesus fala aqui no capítulo 24, no capítulo 25. Então, meus irmãos, o templo seria destruído. E é interessante que eu gostaria de falar para você 3 coisas. A primeira é, a admiração, ela pode trazer a adoração. E a adoração, aquilo que não é Deus, nos leva à idolatria. A destruição do templo de Jerusalém era necessário para que mostrasse que aquele templo não representava mais a Deus. Agora, quem quer que fosse representar a Deus, precisava primeiro ir até Jesus. Precisava de Jesus Cristo para ter reconhecimento, para ser justificado diante de Deus. Então, a admiração leva à adoração, e a adoração é aquilo que não é Deus, é idolatria. Então, tem que ser destruído. O templo foi destruído. Há muito tempo, a luz de Deus não brilhava naquele templo. Há muito tempo, quando Jesus nasceu, não foi sobre o templo que a luz brilhou, mas foi aonde o menino nasceu. O menino poderia nascer em Jerusalém, poderia nascer no templo, mas aquele templo não representava mais a Deus. Então, necessariamente, isso vai haver um fim. E se isso não acontecesse, irmãos, o que seria dos profetas que morreram em nome de Deus? Então, Jesus diz que, no capítulo 23, que o sangue deles ia ser cobrado. Então, agora ele fala para os seus discípulos o que iria acontecer. Mas aí eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando é que isso vai acontecer? Quando é que vai ser o sinal da sua volta? E quando isso tudo vai acabar? E Jesus responde praticamente o que eles precisavam ouvir. Jesus disse que haveria alguns sinais, e Jesus fala de 5 sinais que eles iriam acontecer para aquele povo, mas não era o fim ainda. Era o princípio das dores. Não era o fim. Ele queria dizer que a coisa ia se agravar ainda mais. Então Jesus começa a dizer para eles que ninguém te engane vocês, que vão vir falsos profetas, falsos cristãos, vai haver guerras, vai haver fomes, terremotos, e uma série de coisas que vão acontecer, marcando que é um sinal do fim. Então, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com você, em um breve tempo, sobre os sinais da volta de Jesus, os sinais do fim do mundo, e quando tudo vai acabar, e da volta do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele põe em blocos, que eu gostaria de didaticamente apresentar para os irmãos,
Talvez não é a ordem que está aí na Bíblia, mas eu vou querendo participar do dízimo dessa forma. A primeira coisa que nós vemos é que esses sinais vão causar alguns distúrbios. Então eu vou falar de 2 distúrbios e no final da graça de Deus, que preserva os fiéis e que salva aqueles que são eleitos de Deus, que estão no mundo carecendo de Jesus Cristo. Então são esses 3 tópicos que eu quero trabalhar com os irmãos. 2 distúrbios e a graça de Deus. Amém? Vamos lá então. Em primeiro lugar, Jesus diz que no versículo 5 haveria distúrbios religiosos. O que é isso? Falsos cristos. Versículo 5, ele diz isso. Vamos lá no versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 10. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu estou confundindo outra versão. O amor se esfriará de quase todos. Então, é possível que nós podemos ver nesses versículos que haverá um distúrbio religioso, um desconforto, uma confusão no meio da religião, onde algumas pessoas vão vir dizendo que são os cristos. E quantos já apareceram, eu já vi até na televisão, gente dizendo que era o Cristo. Muita gente já apareceu e muitos virão acontecer. E esses cristos, esses falsos cristos, eles apontam para o anticristo, que vai ser o último que vai vir, no tempo da tribulação. Então, esses anticristos são pessoas que dizem que são o Cristo, que vieram buscar o seu povo, mas a Bíblia diz que eles não são. E Jesus diz que isso vai marcar, isso vai ser um sinal em que a igreja vai saber, o povo de Deus vai saber dessa destruição, que vai saber dessa vinda desse falso Cristo. Mas Jesus diz assim: ninguém vos engane. Aquele que segue Jesus precisa ficar apercebido se de fato essas pessoas que se aparecem como Cristo são de fato Cristos ou são falsos Cristos. Aqui nesse distúrbio nós estamos falando do primeiro sinal e do quinto. O primeiro sinal são os falsos Cristos, aquelas pessoas que aparecem dizendo que são Cristos, ou que sentam no lugar representando Cristo. E há uma religião onde tem um cidadão que se coloca como Cristo. Na sua cadeira, ele é o representante de Deus na terra. Nós não temos nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Nenhum nome, nenhum homem na face da terra, senão Jesus Cristo, que era Deus homem, é o representante de Deus. Só a Ele nós devemos ir. O único que pode nos interceder. O único caminho que nos leva à salvação. Então, a palavra diz: cuidado para que você não seja enganado. Falsos cristos. Pessoas que estão dizendo que são representantes de Deus, quando na verdade não representam a Deus. Estão longe de Deus. Estão na religião, sim, mas estão longe de Deus. E se apresentam como se fosse o Cristo. Porque se algum homem se algum homem em alguma religião se senta dizendo que é representante de Deus na terra, ele está dizendo que ele é o Cristo. Que ele pode absolver, ele pode condenar. Só Jesus pode fazer isso. Então, Jesus já alerta que virão falsos cristos. E aqui também está registrado nesses versículos a perseguição ao povo de Deus. E é interessante que muitas pessoas dizem que esses primeiros 14 versículos, eles têm muito a ver com os judeus somente. Tem gente que acha que essa profecia é só para os judeus. A gente pode concordar em partes, porque os judeus sofreram muito. Então, quando eu estava falando da destruição de Jerusalém, no ano 70, depois de Cristo, Jerusalém foi devastada. Tito, filho do imperador Vespasiano, ele era um general, e na hora de destruir o templo, ele tentou salvar o templo, porque o templo era adorado até pelos pagãos. O templo era muito famoso, então as pessoas amavam o templo. Então Tito, filho do imperador, esse Tito veio a ser imperador depois, no momento de destruir o templo, ele deu ordens para não destruir o templo. Mas os soldados enfurecidos, enraivecidos, e aí não é os soldados, é a profecia, que diz que ia ser destruído, que não ia ficar pedra sobre pedra, e aí eles empilharam andaimes,
andaimes, e ali atearam fogo. E depois a história diz que, depois de ter tocado fogo em tudo, eles reviraram os entulhos para pegar o ouro, que havia sido derretido com o incêndio. E a Bíblia diz que Amós tem um texto que diz no capítulo 3, que ia ser devastada a cidade a ponto de passar arados sobre aquela cidade. E aí, assim, a gente fica pensando como destruir algo tão grande, algo que demorou 90 anos para talvez ficar próximo do pronto, e alguém destrói com tão pouco tempo. Então a profecia foi cumprida, o templo foi destruído, e nessa época 1 milhão de judeus foram mortos. Então a perseguição veio sobre os judeus, a morte veio sobre os judeus. E quando Jesus avisava, é bom que não seja no sábado, é bom que você não esteja grávida naquele dia, é porque ele estava dizendo que seria tão grande a perseguição contra os judeus, que eles não iriam conseguir fugir por conta do dia. No sábado, por quê? Eles guardavam o sábado, e no sábado eles se reuniam. Então era muito fácil para serem presas fáceis. Na gravidez, a mulher teria dificuldades para a fuga. E aqueles que voltassem para buscar os seus bens, não conseguiria. Diz a história que no ano 66 depois de Cristo, intensificou-se uma guerra dos judeus contra romanos. E no ano 70, culminou na morte de 1 milhão de judeus. Muitos judeus morreram. E o templo foi totalmente destruído. Então a profecia ela foi se cumprindo. E nós podemos ver no século XIX, século XX já, o nazismo que fez com os judeus. Quantos judeus morreram? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, talvez você fale, mas por que tanta gente morreu? Deus está cumprindo a sua profecia. A palavra de Deus está sendo cumprida. Então aquele tempo foi destruído, aquelas pessoas foram perseguidas, mas esta profecia não é só para o judeu. Essa profecia também é para a igreja de Jesus. Porque senão no versículo 14, ele não dizia que o evangelho seria pregado para todas as nações, e aí viria o fim. Ele também não diria que aqueles que perseverassem até o fim seriam salvos, porque terminaria com seus discípulos, e os discípulos pensavam que Jesus voltaria e tudo aquilo aconteceria no seu tempo, e eles não pensavam na igreja. Os discípulos não tinham a visão da igreja. Então, esta perseguição, ela não é só para o judeu, é para a igreja de Jesus também. Então, a perseguição, ela alcançou os judeus, e ela alcança a igreja de Jesus. Nos dias de hoje, nós vemos igrejas sendo perseguidas. Há poucos dias, quase um mês mais ou menos, nós falamos aqui na igreja, numa reunião, que a China estava tirando benefício de pessoas que professassem Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu irmão, você teria coragem de confessar Jesus Cristo e perder os benefícios para tratar da sua família? Funcionários públicos estavam sendo demitidos na China porque professavam o nome de Jesus. Nosso século, perto de nós. Na África, pessoas estão morrendo por conta do Evangelho de Jesus. A perseguição continua. Então, isso são dois sinais, ou seja, os falsos cristos, a perseguição, o primeiro e o quinto sinal que Jesus fala aqui. Então, essas perseguições acontecerão dentro e fora, interna e externas. E por que não dizer, nos dias de hoje, falsos crentes, falsos pastores, pregando um falso evangelho, e que no final de contas, o evangelho verdadeiro está sendo abandonado. Quantos têm abraçado a teologia liberal, que diz que as coisas que aconteceram na palavra de Deus, na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, não são literais. E estão dizendo para as pessoas que não precisam ter uma vida, uma conduta saudável, porque não é bem assim que a Bíblia diz. Teologias, tem igrejas aí com isso. Hoje eu estava vendo uma notícia, a primeira cantora transexual. Eu falei, meu Deus, como é que vai resolver esse negócio? E agora? Eu tenho que procurar um advogado para saber como é que nós vamos tratar essas coisas. Como é que é isso? Como é que aceita? E já tem 5 músicas gravadas, e daqui a pouco está cantando nas igrejas. E então, as perseguições começam de dentro. Se você não aceita, você é excluído, você é perseguido. Então, essa perseguição, traição, a Bíblia fala aqui sobre traição, vão trair uns aos outros, as pessoas vão se viver mal uns com os outros, vão entregar uns aos outros. Isso é porque por causa da falsa religião, o falso evangelho. As pessoas vão trair
uns aos outros. E isso é um sinal que aconteceu no decorrer da igreja. E Paulo fala de alguns que abandonaram ele. Nós podemos ver 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 em diante, diz assim: sabemos isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos e arrogantes, blasfemadores e desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. E Paulo recorre lá ao Antigo Testamento para poder falar de duas pessoas que traíram Moisés, que se afastaram da verdade. E assim como esses, ele fala que na igreja ali havia essas pessoas, e eles tinham que ter esse cuidado. Então Jesus diz aqui, e eu quero dizer para você, distúrbios religiosos, cuidado, que ninguém te engane. Qual evangelho você tem ouvido? Qual evangelho você tem praticado? O segundo distúrbio que o Senhor Jesus fala aqui é o distúrbios nacionais e internacionais. Jesus disse que haveria guerras e rumores de guerras. Nação contra nação. Versículos 6 e 7 diz isso. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versículo 8. Então, haverá fomes, haverá guerras. O Senhor Jesus está dizendo que nesse tempo haverão guerras e rumores de guerras. Eu pergunto aos irmãos, vocês têm ouvido falar em guerras? Sim? Tem pouco tempo ou muito tempo? Sempre ouvimos. Nós estudamos na escola e nós conhecemos algumas guerras. E se você voltar no tempo, são muitas guerras. Eu estava lendo que depois da Segunda Guerra Mundial, aconteceram 300 guerras. Eu não sei se falta números, se é pouco ou se é muito, mas aconteceram 300 guerras. A Primeira Guerra Mundial, morreram 30 milhões de pessoas. 1914 até 1918, alguma coisa assim. 21 anos depois, 1939 a 45, a Segunda Guerra Mundial, morreram o dobro, 60 milhões de pessoas. Por que acontecem as guerras? As guerras estão ligadas a um desentendimento da humanidade. As guerras estão ligadas ao pecado. Essas coisas acontecem por conta do pecado. E Jesus disse que haveriam guerras e rumores de guerras. É possível que o seu país não tenha guerra, o nosso país não tenha guerra, mas nós ouvimos falar de guerras. Elas estão longe e muitas vezes estão próximas de nós, bem próximas de nós. Então as guerras têm acontecido muito. A Bíblia diz, a história diz que lá no Antigo Testamento, muitas guerras aconteceram depois da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição. No ano 46, Cesareia, havia judeus e sírios, e houve uma confusão entre eles, uma guerra entre eles ali, e morreram 20 mil judeus. O povo da Judéia se cresceu e veio vingar-se dos sírios, e aí matou um monte de gente nas vilas vizinhas, e agora os sírios continuam, e ficou aquela confusão de guerras. Muitas pessoas morreram nas guerras. 500 mil cientistas, provavelmente, nos dias de hoje, talvez mais até, são profissionais na área da guerra, na área bélica, para fazer armas para as guerras. Nós estamos vivendo num tempo de guerras. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a igreja de Jesus, ela nasce em cima de um vulcão em erupção. O que é isso? Tudo está acabando.
A igreja nasce no momento em que tudo está ruindo. Jesus já havia proferido o fim, a sua volta, e a igreja nasce nesse interim. Ela nasce sobre um vulcão que está em erupção. Você sabe como é que é um vulcão em erupção? Vocês já viram? As larvas ali, nada, não tem como passar nada por cima, nem ficar. A igreja nasceu em cima desse negócio. Mas por que é assim? E a gente volta lá em Gênesis 3. O homem se converteu ao diabo. O homem aceitou a morte em vez da vida. A partir daí aconteceram todas estas coisas. E aí a igreja nasce como representante agora de Deus, ou seja, como o corpo de Cristo, que é a cabeça da igreja, para a salvação. Então a igreja tem esse papel agora, mas ela já nasce no meio de um vulcão, em erupção. Então fazer parte da igreja de Jesus não é fácil. Não é qualquer coisa fazer parte da igreja de Jesus. É necessário entender e saber o que está o que você tem que pagar, o preço disso tudo. Jesus pagou por nós o preço do pecado, mas nós precisamos pagar o preço de continuarmos fiéis a Deus diante de todas essas coisas. Então a Bíblia diz que haveriam guerras. São sinais, irmãos, não é o fim, mas são sinais para que nós saibamos que o que Jesus falou é verdade. E a sua vinda não está longe. A vinda de Jesus não está longe. Então, essas guerras, que são distúrbios nacionais e internacionais, têm matado milhões de pessoas. E muitos são aqueles que têm partido sem o conhecimento de Jesus, sem saber sobre para onde vão, sem ter um conhecimento do seu futuro eterno. Então, também a Bíblia fala sobre nação contra nação, reino contra reino. Na África nós temos visto guerras tribais, que não são de agora, são de muito tempo. Nós temos visto na Bósnia, temos visto no Sudão, tantos outros países que os próprios irmãos, a própria Europa, guerras religiosas, as pessoas estão guerreando contra si, tribos contra tribos, irmãos contra irmãos, guerreando. Isso porque a Bíblia já falava e Jesus já alertava, isso não é o fim. Então não é para ficar assustado, é para ficar firme na fé, é para continuar. Eu pergunto para você, como viver sabendo destas coisas? Meu irmão, minha irmã, eu te pergunto, de que maneira viver? O que esperar? Como viver sabendo que você pode, a qualquer momento, sofrer de fome por causa de guerras? E é daqui para ali, irmãos. Para um país passar para a necessidade de ter fomes, é um pulo, porque uma guerra destrói tudo, acaba com tudo. Então a Bíblia diz que haveriam fomes e pestes. Tem algumas versões da Bíblia que falam de pestes. Essa versão não é a original, mas a gente pode dizer que a fome e a guerra, a fome e a pestes são companheiras da guerra. Aonde há guerra, a fome e a peste. Quando os países estão desenvolvendo mais armas do que educação e alimentação, muitas pessoas vão morrer de fome. E é nesse cenário que o povo de Deus está, é nesse cenário que o povo de Deus está inserido, e Jesus avisa, não se engane, que ninguém engane vocês, ainda não é o fim, essas coisas são só o sinal, o princípio das dores. Quando Jesus fala isso no versículo 8, que é o princípio das dores, ele está querendo dizer o seguinte, que isso vai aumentar. A tribulação que Israel passou na perda de Jerusalém vai ser menor do que a tribulação que há de vir quando preceder a vinda de Jesus Cristo. Vai ser a tribulação, o anticristo, e aí vem Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Então a igreja de Jesus, ela provavelmente passará pela grande tribulação. E eu pergunto para você, como passar? Como conseguir continuar servindo ao Senhor em meio a tanto sofrimento, a tantas coisas? O Senhor Jesus responde, a graça de Deus, ela mantém os fiéis, preserva os fiéis e salva aqueles eleitos que vão conhecer a Jesus Cristo. Porque a eleição de qualquer pessoa que seja, precisa ser em Jesus Cristo. Então, versículo 13 e 14, eu concluo com a graça de Deus. Diz assim, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo.
E será pregado este evangelho do reino a todo mundo para o testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. É interessante que parece que o crente ele vai ter a responsabilidade de, até o fim, se manter fiel a Deus. E é uma coisa que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, quando Jesus destrói Jerusalém, morrem muitas pessoas, o juízo de Deus está sendo colocado contra os malfeitores, contra os falsos crentes, falsos sacerdotes, falsos profetas, contra todo o mal que foi feito contra o povo de Deus. Esse é um prejuízo daquilo que vai acontecer na eternidade com aqueles que se afastaram de Deus. Mas há um grupo que a Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes serão salvos. Eu quero caminhar com você, Romanos 8:35 a 39. O apóstolo Paulo fala sobre a nossa segurança em Cristo. Diz assim, a palavra de Deus: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor de Deus. O próprio Deus preserva os fiéis. É claro que é uma responsabilidade minha e sua, que um dia fizemos a entrega a Jesus, de permanecermos fiéis a Jesus Cristo. Então, quando o Senhor Jesus voltar, ou quando nós nos encontrarmos com Ele, é necessário que nós tenhamos tido uma vida aqui de fidelidade a Deus, uma vida de comprometimento com Deus, uma vida de amor mútuo aos nossos irmãos. Aqui na frente nós vamos estudar uma parábola onde o servo mau, tarda o seu Senhor, ele vai e maltrata os irmãos, maltrata aquelas pessoas, achando que o Senhor está tardando. Tem muita gente vivendo vida religiosa e destratando as pessoas, achando que vai ser desse jeito, que vai ser sempre assim, mas o Senhor vai cobrar isso. Mas por um outro lado, meu irmão, minha irmã, até a volta de Jesus, é prometido que muitas coisas vão acontecer: terremotos, guerras, fomes, pestes. E eu quero dizer para você, como você tem esperado o Senhor Jesus? Hebreus parece que foi escrito baseado em cima disso aqui. Hebreus capítulo 10 de Hebreus, parece que ele escreve pensando nesse momento de perseguição, nesse momento de sofrimento. A partir do versículo 35 também, capítulo 10 de Hebreus, diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Nós temos necessidade de perseverança. Com efeito, tendes a necessidade da perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma. E aí ele termina dizendo assim, eu espero que essa seja a sua oração e a minha oração: nós, porém, não somos dos que procedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. É essa a sua oração, meu irmão? Hebreus escreveu justamente para pessoas perseguidas. A igreja estava perseguida, a igreja estava sofrendo perseguição. E eles precisavam permanecer firmes, porque essa perseguição, ela não podia acabar com a fé deles. Ele disse que quem tinha que vir estava prestes a vir. E Jesus não voltou na época deles, mas eles morreram nessa esperança. E é essa esperança que no último dia vai lhes garantir a vida eterna, a vida com Deus. E eu quero perguntar para você, é essa esperança que você tem?
Infelizmente, ainda no capítulo 10 de Hebreus diz: não façamos como aqueles que são acostumados a não congregar mais. Ou seja, não deixando de congregar, como é costume de muitos. Esse congregar é comunhão uns com os outros. Até a volta de Jesus, meu amado, minha amada, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Porque o contrário disso pode dizer que nós não temos compromisso com a igreja de Jesus. E eu quero nesta noite que você tenha essa oração que Hebreus diz: nós não somos daqueles que se afastam, mas nós pela fé preservamos a salvação das nossas almas. Que Deus abençoe. Eu quero aplicar 3 coisas nesse momento. A primeira coisa, meu irmão, minha irmã, é que aquilo que você admira pode se tornar um objeto de adoração. E se é adoração algo que não é de Deus, é idolatria. Idolatria Deus abomina. A segunda coisa que eu quero falar para você é que muitas coisas acontecerão nas igrejas, mas Jesus diz: não se engane. O evangelho de Jesus não abre margem para pecado, para pecadinho ou para pecadão. O evangelho de Jesus não dá margem para pecado. E nós precisamos permanecer nesse evangelho. E Jesus, o Espírito Santo, confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então essa é a confirmação. Não se engane com falsos cristos, com falsos profetas, porque Jesus diz que quando o Filho do Homem vier, todo canto verá. E não vai ser uma aparição que as pessoas precisam te chamar para ver, porque todos verão. Todos verão. E em terceiro lugar, Deus preserva os seus. Eu quero dizer que você não precisa ter medo da perseguição, da fome, das pestes, porque Deus é que garante a nossa chegada até Jesus. Efésios capítulo 1 diz que o Espírito Santo nos sela, nos dá garantia até Jesus Cristo. Então que Deus nos abençoe. Eu espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração. Falaremos mais sobre os sinais da volta dos tempos e terminaremos lá em Tessalonicenses, quando o apóstolo Paulo explica como será, de que maneira a volta de Cristo, o que precederá, o que acontecerá. Então nós queremos nessas semanas seguintes estar falando dos sinais da volta de Cristo. Eu espero que a palavra de Deus fale ao seu coração e que isso sirva para que você se prepare, porque Jesus está voltando. Deus abençoe. Vamos orar? Santo Deus e Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade. Te agradeço pela salvação, pela confirmação do Teu Santo Espírito a cada um daqueles que um dia entregaram suas vidas para o Senhor. Eu peço nesta noite que Seu Santo Espírito convença mais pessoas do pecado, da justiça e do juízo, para que naquele dia, Senhor Deus, eles possam confirmar que estão salvos, que o Senhor possa chamar os benditos de meu Pai, que tem por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Eu te peço, Senhor Deus, que em nome de Jesus, nesta noite haja salvação, haja oportunidade de entrega ao Senhor Jesus. Muito obrigado por esta noite, Senhor Deus, que a Tua bênção alcance a cada pessoa, a cada lar, que a graça do Senhor Jesus possa alcançar aqueles que se encontram desviados, que possam ter o desejo de Te servir, de permanecerem perseverantes na obra do Senhor e que venham a congregar com a Tua igreja, Pai. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Feito isso, irmãos, eu quero agradecer pela sua participação. Agradecer a você que está em casa, que nos assistiu, que nos acompanhou até agora. Que Deus possa te abençoar. Continue conosco, você que não está indo na igreja ainda, que não está vindo também. Semana que vem, na quarta-feira, nós estaremos orando aqui, culto de intercessão, de oração, né? E as lives vão ser na quarta-feira. Então você pode abrir lá nas 7h30, que vai ter a live, nós vamos estar orando. Quem não estiver orando, pode estar assistindo. Quem vier orar, assiste depois. Ok? Então que Deus te abençoe. Com o amor de Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com este povo e o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Irmã Juliana estará à porta, ali cumprimentando os pais, tá? Deus abençoe, uma boa semana. Oração silenciosa após o pós-lúdio. Nós estamos encerrados nesta noite.